Eu vi Jesus no meu sonho. Eu tive um sonho que eu estava com o meu marido e a minha irmã. Nós estávamos conversando e chegou um homem que era um caminhoneiro. Ele era um homem branco, de cabelo preto, sem barba, com a barba feita, um cabelo social. E ele começou a conversar comigo. E com a gente, ele começou a ensinar pra gente as coisas da Bíblia. Enquanto ele estava falando, eu comecei a pensar que ele era muito inteligente, que ele era muito legal, que era muito bom ficar perto dele. Só que enquanto ele estava falando, eu estava pensando sobre o que ele estava falando comigo. Enquanto ele falava, eu lembro de pensar: ai meu Deus, é ele, que era Jesus. Na hora que eu pensei isso, ele olhou pra mim, e quando ele olhou pra mim, ele confirmou, ele balançou a cabeça que sim, que era ele, e deu uma risada e continuou falando. Enquanto ele estava falando comigo, tudo que ele falava fazia sentido. Parece que ele me ensinava todas as coisas que eu sempre tive dúvidas, de regras, de normas, de coisas que eu lia na Bíblia que para mim, eu sabia que era verdade, eu seguia a maior parte, eu sabia que fazia sentido, mas eu não entendia. E na hora que ele falava, tudo fazia sentido. E eu lembro que ele era uma sensação inteira. Ele não era só uma pessoa que estava ali na minha frente. Ele era uma sensação inteira de amor. Ele era todo o amor. Ele era um conforto, ele era como se fosse um cobertor, como se perto dele nenhum sentimento ruim pudesse ir para frente. Nada tinha importância mais, nenhuma tristeza. A gente sempre tem algum sentimento ruim dentro da gente. Mesmo que a gente esteja bem, a gente sempre vai ter uma tristeza ou um ressentimento, uma mágoa, alguma coisa sempre tem dentro da gente, mas na hora que eu estava com ele, nada mais fazia sentido. Tipo assim, todas as coisas não. Eu não importava mais com nada, porque ele estava na minha frente, ele estava comigo. Ele tinha uma cor azul e branco e amarelo e uma luz forte. Estar perto dele era tão bom que eu lembrei dos meus filhos e eu pensei: será que agora eu tô morrendo? Porque se eu estiver morrendo, eu quero ir com ele. Porque a sensação de estar perto dele era tão boa que eu não queria sair de perto dele nunca mais. Chegou uma hora que eles estavam conversando que eu não sentia nenhum sentimento ruim, mas eu comecei a ficar com medo. Um medo de quando eu olhava pra ele, eu sabia que ele me viu inteira. Ele ele olhou pra mim de verdade, ele olhou pra mim, pra tudo que eu era. E eu fiquei com medo, porque eu pensei: ele viu tudo, ele me conhece, ele sabe tudo que eu fiz. E não era de ter que dar justificativa, ele não me perguntou nada, porque ele não era religioso, ele era puro amor e ele me ensinava as coisas da Bíblia e as coisas todas faziam sentido, parece que tudo encaixava e aquela sensação boa. Ele era uma sensação completa e eu não queria ficar longe dele nunca mais. E na hora que eu olhei pra ele, eu vi e eu pensei: é o Jesus, é Jesus que tá na minha frente, eu tô vendo ele assim, é esse, e ele era conhecido. E eu sabia quem ele era, e ele sabia quem eu era, e ele me ensinava, e ele me mostrava. A gente entrou tipo um caminhão e a gente ia andando pelos lugares e fazendo umas curvas assim, e ele dirigia muito bem. E ele ia contando as coisas e me guiando, e ele falava que ele estava me guiando as estradas da vida e me mostrando os caminhos e me guiando pelo caminho certo, tudo fazia sentido perto dele. E na hora que eu acordei, eu estava sentindo aquela mesma sensação que eu senti no quarto inteiro. E ele estava comigo e era aquele Jesus. Eu sei que as pessoas falam que teve um encontro com Deus e que viu Jesus e teve uma sensação de medo, de pavor. Eu não senti coisa ruim, eu queria ficar perto dele o tempo inteiro, eu não queria nunca mais sair de perto dele. Eu encontrei ele, era ele de verdade, era o próprio Jesus, era o da Bíblia. E ele era engraçado, e ele era bom, e ele era agradável, confortável e quentinho e tudo de bom. Ele me olhava como se eu fosse uma criança. Do mesmo jeito que eu olho os meus filhos, ele me olhava, só que era muito melhor, era com muito mais amor, era com muito mais cuidado.
ele me ensinava, me corrigindo da mesma maneira que eu falo com os meus filhos, que não pode fazer alguma coisa, só que ele falava e eu me sentia pequena e boba. Eu me perguntava por que que eu questionei alguma coisa em algum momento, porque no momento que eu estava com ele, as coisas começaram a fazer todo sentido. O mundo inteiro fez sentido, todas as passagens da Bíblia, todas as histórias que eu li a vida inteira, tudo que as pessoas falavam sobre ele. Parece que tudo se encaixou e eu não queria sair de perto dele nunca mais. Eu queria contar pra vocês isso, porque eu não sei se alguém já teve uma experiência parecida, mas eu encontrei o Jesus, eu encontrei ele, o Jesus de verdade. Eu vi ele, eu falei com ele, eu escutei ele. Ele estava na minha frente, ele falou comigo, eu escutei ele. E eu consigo sentir até agora a sensação de ter visto ele, porque eu estava com ele de verdade. Não era o Jesus que as pessoas falam, era o Jesus de verdade. Eu acho que os discípulos sentiram isso, essa presença, essa sensação, essa de que ele estava comigo e eu não fiz nada para merecer, pelo contrário, ele apareceu para mim porque ele quis, porque por causa da vontade dele, porque eu não orei, eu não jejuei, eu não pedi, eu sou cristã, eu acredito em Deus. Só que eu não estava fazendo propósito, eu não estava jejuando, eu não pedi Deus, Deus, eu quero te ver, eu quero ter uma experiência com o Senhor, mas ele teve misericórdia de mim e apareceu para mim. E eu lembro de pensar o que que eu vou fazer com isso, porque as pessoas precisam saber, e as pessoas precisam sentir o que eu senti, porque eu vi ele. E eu quero que as outras pessoas também vejam ele e sintam o que eu tô sentindo. É isso.